Ei, você? Você se senta para escrever e nada vem? As palavras travam, as ideias evaporam e você começa a se perguntar se perdeu a mão? Calma, isso tem nome e chama-se bloqueio criativo. E todo escritor já passou por isso. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como lidar com esse bloqueio sem culpa, sem desespero, porque a criatividade ela não some, ela só precisa respirar. E antes de prosseguirmos, eu gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição, o seu comentário para que possamos enfrentar esse bloqueio juntos. E vamos lá, porque o conteúdo é direto e reto e sem enrolação. Reflexão inicial aqui. Por que o bloqueio criativo acontece? Você já se perguntou? Bem, existe vários motivos que levam essa coisa chata a acontecer com o escritor que fica travado ali, mesmo com uma ideia muito legal, não consegue prosseguir. E dentre esses vários motivos estão pressão por perfeição, cansaço mental, falta de clareza sobre a história, autocrítica exagerada e medo de não ser bom o bastante, dentre vários e vários outros fatores que causam o bloqueio criativo. Bem, a verdade é que bloquear não significa que você perdeu o talento, significa que você precisa mudar a abordagem. Ou seja, pessoal, a criatividade ela não é como um copo cheio d'água, que à medida que você vai bebendo ali, o copo vai ficando vazio. Não, ela sempre é algo que sempre vai se renovando, sempre vai vindo novas ideias. Por mais que você viva um período ali de vacas magras mentais, por assim dizer, em que as ideias não vêm ou simplesmente não encaixam com aquilo que você quer propor, não pense que isso vai durar para sempre. Com o tempo vai vir aquela ideia matadora que você vai é, se servir e aproveitar e criar uma história, uma narrativa impressionante com aquela ideia. Não pense que a sua criatividade sumiu, evaporou. É só um período em que as coisas elas andam mais devagar. E agora vamos conhecer as 6 estratégias para superar o bloqueio criativo. Primeiro lugar, mude o ambiente. Às vezes, só de sair do lugar de onde você sempre escreve, ir para um café, para um parque ou outro cômodo, a mente já destrava. Essa dica eu já vi na prática. Aliás, isso acontece comigo até hoje. Eu tenho o hábito de fazer caminhada. E às vezes, quando esse bloqueio acontece, eu vou caminhar, coloco meu fone de ouvido, vou andar ouvindo a minha música de boa e às vezes eu começo a pensar sobre as minhas obras, sobre o meu livro e eu começo a imaginar coisas e começa a aparecer ideias, a minha mente começa a renovar, ela começa a destravar. E tem algo que com certeza você vai fazer que vai te distrair e que quando você menos espera, as ideias vão vir. E tem momentos, isso é muito interessante, que tem momentos que as ideias vêm em hora errada. Às vezes você está trabalhando e surge aquela ideia fascinante, pensando, nossa, eu tenho que anotar isso. Às vezes eu já cansei de fazer isso. Eu estava trabalhando, vi uma ideia, eu pensei, não, dava aquele migué, ia no banheiro e anotava no bloquinho de notas no celular. Isso já me aconteceu muito, assim, por experiência própria, é um conselho, assim, que eu indico para vocês. Eu não sei qual que é o seu hobby, às vezes você vai ali, vai jogar um videogame, vai jogar um futebol, não sei. Então, vê ali aquilo que você, o seu hobby, aquilo que, ali que te distrai, a sua preferência, que com certeza ali você vai sair, vai esparecer, talvez você vai ao shopping, vai a algum lugar, vai passear, vai assistir um filme e as ideias sempre vão voltar. Então, não se preocupem, pessoal. As ideias são como estrelas, elas sempre aparecem. Tem o dia, mas tem a noite, tem a época que tem poucas ideias
e vai ter a época que tem muitas ideias. Fiquem calmos, confie no seu potencial e prossiga escrevendo. Que é a dica número 2, continue escrevendo. Mesmo que esteja escrevendo algo que não lhe agrade, continue. Isso mesmo, continue. Mas eu não gosto do que eu escrevo, Lucas. Continue. Pois para a escrita ruim existe a reescrita, que transforma um texto ruim em algo melhor, que vai acontecer num período onde você terá mais experiência para ajustar aquilo que não ficou bom. Se você, por exemplo, comparar você que começou a escrever seu livro para você que terminou o livro, você vai estar muito experiente, você já vai ter feito muita pesquisa, você já vai ter adquirido mais rodagem e você vai estar muito mais capacitado para reescrever os textos ruins do início. Só escreva. As águas de um rio continuam a correr mesmo quando transportam lama, pois só assim a água se tornará a ser limpa. É uma frase de um gibi do Mágico Vento, que eu li uma vez. Eu resolvi trazer aqui para vocês, porque é a mais pura verdade. A água chove, a água fica barrenta, mas ela continua correndo, transportando a lama para que possa ficar limpa de novo. Mesmo que você tenha ideias ruins e esteja escrevendo algo que você não goste, continue escrevendo. Quando você for reescrever, você vai estar em plenas capacidades de deplorar suas falhas e refazer e fazer melhor do que você fez no passado, porque o seu eu de agora vai ser melhor do que o eu do passado. Dica número 3. Releia algo que você já escreveu e gostou. Às vezes você pode ser sua própria inspiração, sabia? Reconectar com sua própria voz te lembra de que você sabe escrever sim e sabe escrever bem. Não é igual aquele cara assim, é só um paralelo, mas teve um amigo meu uma vez que ele conseguiu a garota que ele queria numa festa, né? E depois ele ficou pensando, não, mas o que eu fiz naquela noite de diferente que eu conquistei aquela garota. Aí eu falei pra ele, cara, você só foi você mesmo. E é isso que você tem que fazer. Você tem que ser você mesmo. E você vai viver dias bons e dias ruins. Dias que você vai pegar ali a garota que você gosta e dias que você não vai pegar ninguém. E é assim na escrita. Tem dias que você vai conseguir escrever bem e tem dias que você não vai escrever nada. Mas continue escrevendo, releia as cenas que você gostou, porque você mesmo pode ser sua própria inspiração. Estabeleça metas minúsculas. Ao invés de vou escrever um capítulo hoje, se você estiver desanimado, diga vou escrever uma frase e depois outra e outra e vê no que dá, ou não, vou escrever 100 palavras. Que muitas das vezes eu começava a escrever, às vezes eu não tinha vontade nenhuma de escrever, mas eu escrevia mesmo assim, porque assim, não, eu vou escrever mesmo assim, porque eu tenho que escrever todo dia, eu gosto de escrever todo dia, né, para adquirir constância, para adquirir experiência, para melhorar sempre. E mesmo nos dias mais desanimados da minha vida, eu escrevia, porque eu pensei, eu não posso parar, porque se eu parar, se eu estagnar, a história não anda. Agora, mesmo você escrevendo ruim, mesmo você escrevendo pouco, a sua história está andando. Mesmo você colocando ali no documento lá do Word, 10, 20 palavras por dia, a sua história está avançando. Isso significa progresso, mesmo que seja ruim o que você esteja escrevendo, continue. Dica número 5, tenha mais de um projeto. Às vezes, ocupar-se com uma via alternativa reacende a criatividade que estava adormecida. Às vezes, você não tem ideia para o livro que você está escrevendo. Mas que tal se você ali ter uma via alternativa, ter uma válvula de escape? Que tal um projeto alternativo? Porque eu creio que você não vai querer escrever só um livro na sua vida. Quando você começa a escrever, a ter constância é viciante. Você vai escrever aquele livro e você, não, vou publicar outro livro. Então, ter uma via alternativa, ter mais ideias,
pode ser bem interessante para você. E a criatividade que às vezes você travou numa história, você pode continuar ali na outra, às vezes. E quando, à medida que você for escrevendo sua via alternativa, as suas ideias para sua história principal pode voltar. Ou às vezes você pode escrever, por exemplo, você está travado numa cena, começa a escrever outra cena desse mesmo livro. E depois você volta ali onde você travou e tenta continuar. Dica número 6. Leia ou ouça algo inspirador. Uma frase forte, um trecho de um livro, um vídeo, uma música ou qualquer coisa que acenda uma faísca que pode ser um empurrão que você precisava. Sabe o que eu gosto, uns vídeos que eu gosto de ver? Aqueles provérbios indígenas, aqueles compilados tem no YouTube, compilados de provérbios indígenas, de citações maias do general Sun Tzu, acho que é assim que fala, dos indígenas norte-americanos, dos indígenas africanos, provérbios africanos. Tem vários aí também vídeos, né, também com lições históricas. Depende ali dos seus padrões, do que você gosta. Ouvir essas frases inspiradoras pode, sei lá, ser o ponto-chave para você continuar escrevendo aquele diálogo que você travou, aquela cena que você travou, e pode ampliar seus horizontes, a sua visão e tirar você desse entrave. Uma reflexão, deixa eu ver, estamos encerrando a reflexão final aqui do vídeo. O bloqueio criativo não é o fim, é só um sinal. Seu cérebro está processando, seu emocional está tentando encontrar o caminho. Ao invés de lutar contra, respeite, cuide de si, crie espaço para voltar com mais força. Às vezes você só precisa de descanso também. O escritor de verdade, lembre-se, não é aquele que escreve sem parar, é quem volta a escrever mesmo depois do silêncio. Às vezes eu fico saturado, eu escrevo bastante numa semana, eu descanso no final de semana e volto revigorado na outra semana. Depende muito dos seus padrões, depende muito do seu estilo, né? Da sua resistência. Outra citação aqui que eu posso fazer para vocês é: bloquear faz parte do caminho, mas você não está sozinho. A criatividade sempre volta e quando voltar, você estará aqui pronto para receber as palavras de novo. E conta aqui nos comentários qual dessas estratégias você vai testar hoje. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, compartilha com quem precisa, compartilha com quem está aí travado na escrita. E lembre-se, no canal, a escrita é nossa, a escrita sempre reencontra o caminho. Meu muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, dê aquela força, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, valeu!